Então, dando continuidade, Kardec nos diz que a resposta é bem simples, né? É bem simples a razão, ele nos diz. Gente, ele diz que é simples, mas para quem busca conhecimento, né? A gente não vai dormir, acordar do nada e começar a entender as coisas. Não é verdade? É necessário que estudemos. Por que Kardec diz que a razão é simples? Porque ele estudou, ele se aprofundou. Então, se a gente estudar pelo menos um pouco, a gente vai ter um entendimento melhor daquilo que esse irmão nos traz. Ele diz: considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Quando a gente pergunta por que o fluido de Jesus se direcionou àquela que o tocara com aquele objetivo, porque até então muitas pessoas o tocavam, mas ela tinha o objetivo de ser curada. Então, Kardec diz: considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente, que foi exatamente o caso em questão. Com relação, Kardec continua, com relação à corrente fluídica, o primeiro age com uma bomba calcante, quer dizer, que exerce compressão. E o segundo com uma bomba aspirante, que no caso era a doente. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações. Doutras, basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos, A mulher aspirou os fluidos de Jesus, então não houve a necessidade ali de ambos estarem atuando. Apenas a vontade e o desejo dessa mulher fez com que ela ficasse curada. Então, razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe, gente, olha isso, opõe a corrente fluídica, ou seja, vai em direção contrária. Ou é uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Então, a gente precisa ter muita consciência do que é a fé, sabe? De como essa fé funciona, como disse ali. É uma coisa que atrai, sabe? Como se fosse um imã. E muitos de nós não faz a menor ideia do que significa ter fé. É como Kardec diz, não é algo puramente místico, que não se dá segundo as leis naturais, gente, porque místico é aquilo que se dá contrariando as leis físicas, as leis naturais, que são as leis de Deus, sobrenatural, e a gente sabe que fé não é isso, Cheio de preceitos e rituais, que a gente ajoelha. Gente, por favor, isso aqui não é uma contestação. Cada um entende como forma de receptividade, receber algo a que se propõe e se coloca da forma que entende. Cada um tem o seu momento, mas a gente está aqui com uma maneira de informar, que isso não interfere naquilo que a gente vai ou não receber. Muitas vezes pode ser que atrapalhe, dependendo de como esteja a nossa mente, o nosso coração. Então, não é aquilo cheio de preceitos e de rituais, mas é algo completamente explicável, pelo magnetismo, como já estudava Mesmer, Franz Mesmer, lá no século XVIII, ele já explicava sobre o magnetismo. Então, segundo o dicionário, a primeira explicação do dicionário é que fé no catolicismo é a primeira das 3 virtudes teológicas. E segundo a explicação do dicionário, é um sistema de crenças religiosas, para a religião é a fé cristã. Porém, a etimologia da palavra fé, que vem no idioma hebraico, um dos registros mais antigos da palavra fé, que significa emuná,
que aconteceu está lá no livro de Abacuque, o volume sagrado da fé judaica, também presente no Velho Testamento da Bíblia Sagrada cristã. Os principais significados da palavra emuná são fidelidade, confiança e lealdade. Então, se a gente ajoelha, né? Se a gente coloca um objeto na mão como forma de amuleto, mas se a gente não tem fidelidade, confiança e lealdade, talvez a gente não consiga obter aquilo que a gente necessita. Então, que significa que para exercermos a fé, é necessário que tenhamos essas três itens, que é a lealdade, aquele que queremos seguir, fidelidade, né? Existem pessoas que estão numa casa religiosa, por exemplo, e de repente acham que não está muito bom. É um direito da pessoa, claro, e vai para outro canto. Ok, tudo bem, mas aí também não fica satisfeito, sabe? Que a pessoa é muito imediatista, inquieta, não consegue esperar, né? Ansiosa, e dali vai na igreja, daqui a pouco ela acredita que precisa de uma oferenda, oferecer algo para as entidades, para obter o que precisa, ou que tem que pagar uma promessa, e aí vai pulando de um canto, vai para o outro canto, né? E isso aí não demonstra fidelidade, né? A pessoa já não está exercendo a fidelidade. Isso é exercício da fé, meus irmãos? Claro que não, né? Mas a gente não sabe, a gente entende, porque a gente ainda está aprendendo. Mas isso é confiança? Não. Confiança é entrega, é dizer, Senhor, eu estou aqui, como fez Paulo de Tarso, né? E ele Paulo pergunta a Jesus, o que queres que eu faça? Não é, meus irmãos? É isso que a gente precisa fazer. Porque se o sofrimento se aproxima de nós, seja através da dor, da doença de um filho ou uma doença nossa, através de uma perda, seja material ou não, ela quer nos dizer algo. Então, a grande questão é, o que isso está querendo me dizer? Qual é o aprendizado? Então, voltando aqui a Gênesis, Kardec diz, né? Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que se explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. E aí o Kardec faz menção ao capítulo 14 da Gênese, nos itens 31 a 33, que fala sobre os fluidos, né? E Kardec, né, nesse capítulo, ele começa dizendo, a ciência resolveu a questão dos milagres. Não é verdade? Porque milagre até então tem o entendimento de que seja algo sobrenatural. Mas a etimologia da palavra milagre, né, quer dizer maravilhoso, extraordinário e não sobrenatural, como é entendido, por questões que daria outro estudo, né? Então, por isso a importância da gente estudar o Pentateuco. A Gênese, meus irmãos, é um verdadeiro tesouro, ela vai nos tirar, desanuviar da nossa mente, dos nossos pensamentos, uma série de indagações que muitas vezes nos perturbam. E agora a gente vai passar um vídeo rapidinho só para elucidar melhor a passagem e já retornamos com outro vídeo. Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Mestre,
tenho sofrido de fluxo de sangue por 12 anos. E sabia que se pudesse apenas tocar tuas vestes, eu seria curada. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal.